Nosso objetivo nessa apresentação será rever alguns dos princípios básicos utilizados para a análise dos aspectos de biologia molecular. Nessa parte que chamaremos de técnicas de análise parte 1, precisamos inicialmente relembrar o fato de que nós temos no código genético uma sequência básica contendo o código que irá codificar uma ou mais proteínas. Para que isso aconteça, precisará haver a expressão gênica, ou seja, a partir de uma sequência gênica, teremos então a constituição de uma molécula de RNA mensageiro, a qual posteriormente irá, ao nível dos ribossomos, dar origem a uma proteína através então da síntese proteica. Desta forma, precisamos reconhecer que as diferentes ferramentas de análise de biologia molecular irão atuar nesses três estágios distintos, quer apenas sobre a sequência gênica, sobre a expressão da molécula de RNA mensageiro ou da própria proteína sintetizada. E cada uma dessas ferramentas irá ser utilizada com objetivos distintos entre si. Inicialmente falaremos sobre a pesquisa do código genético propriamente dito. Ou seja, nesse caso nós queremos saber como é a estrutura do DNA daquele tecido que se deseja estudar. De outra forma, poderemos também utilizar ferramentas com o objetivo não mais de verificar a sequência gênica no DNA, mas sim se essa sequência gênica foi expressa no tecido ou não. E para isso iremos atuar sobre o RNA mensageiro ou as próprias proteínas. Então, se nós quisermos saber como é a sequência gênica num DNA de determinado tecido, necessitaremos então fazer o chamado sequenciamento. E se nós formos pesquisar o que está sendo expresso pelo DNA no tecido, então teremos que utilizar ferramentas que tenham por objetivo identificar a expressão gênica. E realmente, em relação ao sequenciamento, a pergunta básica seria: para que serve? Para que nós iremos utilizar o sequenciamento gênico? Então, levantaremos aqui alguns exemplos. Poderemos fazer uma sequência gênica, por exemplo, para responder uma pergunta se esse indivíduo é parente de outros cujo DNA nós conhecemos. Sabemos que isso é uma ferramenta amplamente utilizada, por exemplo, na determinação ou na pesquisa de paternidade, existindo inclusive testes já comercialmente disponíveis como esse, não para a realização do teste, mas para a coleta do material, sendo posteriormente enviado para laboratórios de biologia molecular, os quais irão depois enviar então a resposta. Esse é um tipo de aplicação bastante comum e usual no dia a dia dos laboratórios de biologia molecular. Uma outra pergunta que poderia ser levantada utilizando o sequenciamento gênico é: qual é a origem étnica desta pessoa? Assim como cada indivíduo apresenta seu código genético como uma espécie de impressão digital genética, por ser essa sequência absolutamente única comparada com todos os outros indivíduos, nós também podemos, de uma forma análoga, dizer que etnias, grupos de pessoas baseados em sua origem, em sua geografia, também apresentam características bastante próprias entre si, de forma que nós podemos, a partir do DNA de um indivíduo, analisar com grande possibilidade de acerto qual o grupo
étnico ao qual ele pertence. Isso tem sido bastante utilizado para identificação de fluxos migratórios de antepassados e é uma ferramenta de grande valia do ponto de vista de antropologia. Outra pergunta que um sequenciamento genético poderia nos responder seria se tecidos encontrados em outros locais pertencem a determinado indivíduo em questão. Isto também é assunto de trabalhos diários, em especial na chamada medicina forense. Nós sabemos que, através de estudos de DNA, nós podemos utilizar restos de tecidos para identificar possíveis criminosos, desaparecimentos de pessoas ou casos semelhantes. Então, a medicina forense utiliza de rotina o sequenciamento gênico, o sequenciamento do DNA de uma forma geral, como ferramenta básica no seu dia a dia. Outra pergunta a ser levantada e que pode ser respondida pelo sequenciamento do DNA seria se nós temos aqui o DNA de um determinado micro-organismo conhecido. E isso é também uma utilização diária dos laboratórios de biologia molecular. Por exemplo, para a identificação de bactérias. É importante compreender que nós, para identificar se existe o DNA de determinada bactéria, é importante que esta bactéria tenha a sua sequência gênica, o seu genoma previamente identificado. O que ocorre hoje e é depositado em bancos da internet, bancos de dados, de forma que nós podemos comparar o DNA de determinada bactéria com aquela do banco de dados para identificar através da biologia molecular e não de cultura, como demonstrado nessa imagem, se determinada bactéria está presente naquele tecido, naquela infecção ou não. Da mesma maneira, vírus também tem o seu DNA facilmente identificado através de testes de biologia molecular, como vemos nessa imagem, demonstrando o uso comercial de testes de pesquisa de HIV. Ou seja, o que vemos aqui é a coleta de células da mucosa oral que serão enviadas então ao laboratório de biologia molecular, o qual fará o sequenciamento do DNA encontrado nesse tecido, buscando uma correlação com uma sequência viral conhecida. Outra pergunta a ser respondida pelo sequenciamento gênico é se determinados genes destes indivíduos podem ser associados a doenças. Nós sabemos que algumas sequências gênicas podem levar a um risco maior do desenvolvimento de doenças. Um exemplo bastante popular recentemente foi a identificação pela atriz Angelina Jolie do seu gene BRCA1 com alto risco de câncer de mama, o que a motivou a realizar a mastectomia profilática. Da mesma maneira, a polipose adenomatosa familiar é uma doença que leva ao surgimento de um grande número de pólipos colônicos com uma chance próxima a 100% de surgimento de carcinoma. Isto é motivado pela mutação do gene APC. Dessa maneira, nós podemos, através da identificação de uma sequência do gene APC, determinar qual o risco desse indivíduo herdar ou não a possibilidade familiar do desenvolvimento de câncer coloretal. Um outro uso não muito conhecido das ferramentas de biologia molecular é a determinação do sexo
de animais nos quais a identificação morfológica é difícil, em especial os pássaros. Então, é bastante frequente a utilização de ferramentas de biologia molecular para identificar se determinado pássaro é do sexo masculino ou do sexo feminino. Finalmente, podemos necessitar identificar em um indivíduo se um determinado gene que nós queremos estudar, seja ele o gene X ou o gene Y, apresenta uma sequência normal ou não. Cabe aqui talvez uma discussão, uma vez que, como sabemos, todos nós temos os mesmos genes. Mas é importante destacar que, ao longo do tempo, surgiram pequenas variações nas sequências gênicas entre os diferentes indivíduos, através da ocorrência de mutações aleatórias esporádicas. Dessa forma, quando nós observamos como se dá a replicação do DNA, vemos que, uma vez existindo a abertura da fita dupla de determinado segmento do DNA, teremos então a liberação de nucleotídeos com ligações químicas em aberto, sobre as quais irá ser formada uma nova fita de DNA, utilizando a combinação adenina, timina, citosina e guanina de uma forma adequada. Entretanto, em alguns casos, essa duplicação do DNA poderá levar a algum erro, e este erro poderá ser a alteração de um único nucleotídeo numa sequência gênica. Vemos aí, então, a existência de dois tipos de sequências gênicas. Uma delas são as chamadas sequências selvagens, o gene selvagem. Na verdade, por selvagem compreendemos a sequência gênica mais frequente em uma população de um determinado gene. Então, aquela normal, entre aspas, aquela sequência que ocorre com mais frequência, é denominada como sequência, como gene selvagem. Por outro lado, aquelas pessoas em que existe uma variação de um nucleotídeo na sequência gênica em relação ao chamado gene selvagem, nós teremos essa alteração que será então denominada como polimorfismo. E o que é polimorfismo? Como vemos aqui, então, o gene selvagem, a sequência gênica selvagem, é aquela que será encontrada na grande maioria da população. Entretanto, um indivíduo ou uma população menor poderá apresentar naquele gene, naquela sequência gênica, um nucleotídeo alterado, que nós chamamos de polimorfismo de nucleotídeo único, conhecido pela sigla SNP ou, como usamos mais frequentemente, SNPs. Então, polimorfismo são diferenças determinadas geneticamente, sendo que um locus genético ele é definido como polimórfico se estes alelos raros, se essas sequências pouco frequentes, ocorrem numa frequência de no mínimo em 1% dos casos. Isto é definido, então, como polimorfismo. E é importante discutir aqui, então, qual será a consequência de um polimorfismo genético. Ou seja, o que irá acontecer com determinada parcela da população que apresenta em um determinado gene uma diferença em relação ao chamado gene selvagem pela existência de um nucleotídeo alterado. Essa consequência será extremamente variável, como veremos a seguir. Consideremos agora
a importância do código genético na expressão gênica, na síntese proteica. Sabemos que sobre essa sequência gênica será formado um RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro irá posteriormente se ligar a uma molécula de RNA transportador, a qual, ao conter também um aminoácido, irá levar ao surgimento, à produção de uma proteína. Isto ocorre em consequência da correlação entre os 3 nucleotídeos correspondentes a cada aminoácido e o respectivo código trazido no RNA mensageiro. Consideremos agora que esse gene não é um gene do tipo selvagem, ou seja, é um gene que apresenta um polimorfismo, um nucleotídeo alterado. A consequência disso é que essa mutação no código do DNA irá levar a uma consequente mutação no RNA mensageiro e, em última análise, irá levar à introdução de uma outra molécula de RNA transportador em relação àquela que inicialmente seria encontrada no caso da sequência selvagem. E, como consequência, esta molécula de RNA transportador iria trazer consigo, iria inserir agora na nossa proteína um outro aminoácido, que iria então alterar inteiramente a conformação desta proteína. Aqui temos um exemplo. O gene TPMT, ele codifica uma enzima chamada tiopurina metiltransferase. Essa enzima ela é importante na metabolização de alguns imunossupressores, como a azatioprina ou a cismercaptopurina, que nós utilizamos no tratamento de algumas doenças. Então, como vemos aqui, a cismercaptopurina será metabolizada, será progressivamente desativada, retirada do organismo pela ação da TPMT. Imaginemos agora uma pessoa que apresente um polimorfismo justamente no gene que irá codificar esta enzima. E isso existe. Aqui vemos um chamado polimorfismo, descrito como G238C, ou seja, onde na posição 238 deste gene, que deveria existir uma guanina, temos agora uma citosina. A consequência disso na síntese proteica é que esta proteína, esta enzima, será alterada, tendo uma função atenuada, funcionando de forma deficiente. Em última análise, estas pessoas, então, terão uma produção de uma enzima não funcionante, e a consequência clínica é que, ao administrarmos esses imunossupressores a essa pessoa, ela não terá capacidade de metabolizar, de retirar de seu organismo esse medicamento, de forma que ela sofrerá um efeito maior desse medicamento, no caso uma supressão da medula óssea, maior em relação àqueles indivíduos que possuem o gene selvagem da TPMT, ou seja, pessoas que têm um gene cuja sequência irá codificar uma enzima efetiva. Esse é um exemplo de como um polimorfismo pode levar a uma consequência. Entretanto, nós sabemos que o gene ele apresenta sequências codificantes, como os exons, e não codificantes, como os introns. Se este polimorfismo estivesse situado num segmento não codificante, não haveria então a consequência, uma vez que este polimorfismo não iria afetar a síntese proteica e não iria alterar o produto final da expressão gênica desse gene. É importante lembrar que não apenas em seres humanos existem polimorfismos.
micro-organismos também apresentam variações nas sequências gênicas. E isto tem uma grande importância na prática clínica, uma vez que micro-organismos com variações em sequências genéticas, com portadores de polimorfismo, poderão desenvolver resistências a determinados antibióticos. E é por isso que algumas cepas bacterianas são sensíveis aos antibióticos, enquanto outras cepas bacterianas da mesma bactéria poderão apresentar uma resistência a esse antibiótico devido à ocorrência de um polimorfismo naquele gene que será importante, ou na sequência gênica que será importante para a atuação do antibiótico sobre o micro-organismo. Então, resumindo alguns exemplos da importância do sequenciamento de DNA, poderíamos dizer que serve para determinação de paternidade, determinação de sexo, para medicina forense, para análise étnica, para identificação de micro-organismo, para tipagem destes micro-organismos, ou seja, pesquisa de polimorfismos, para determinação de riscos de doenças genéticas, entre outras utilizações do sequenciamento. Então, é importante que tenhamos em mente exatamente quando realizamos o sequenciamento de determinado segmento do DNA, qual será a utilidade desse teste, que é conhecer a sequência do segmento do DNA em um tecido. Entretanto, esse exame não irá informar a composição, a função ou a atividade deste mesmo tecido, apenas o conteúdo do seu DNA. E é importante notar que, ao fazer um sequenciamento do DNA no ser humano, iremos encontrar exatamente o mesmo sequenciamento do genoma em todas as células do organismo, excetuando-se as células germinativas, que são os espermatozoides e os óvulos. Mas como fazemos isso? Como vemos aqui, existem várias ferramentas de análise da biologia molecular tecidual. Começaremos, então, pela extração do DNA, que é o ponto de partida de qualquer teste de sequenciamento genético. Então, de onde nós podemos recolher esse DNA? De vários tecidos, de várias origens, seja do sangue, seja de plantas, micro-organismos, vários tecidos humanos, locais onde possa porventura existir tecido humano, como cigarro, como tapete, como vários outros lugares que nós saibamos que possa ter ocorrido o depósito de algum tecido humano ou não humano. Para extrair o DNA desse tecido, teremos que cumprir uma série de procedimentos. Qual parte das células nós vamos ter de ultrapassar para chegar ao DNA? Teremos que passar pela membrana celular, pelo citoplasma, pelo núcleo, pelas proteínas e muita quantidade que ali existem. Os fosfolipídios são grandes moléculas que não se dissolvem na presença de água e que nós precisamos retirá-las do tecido caso queiramos extrair o DNA. Para isso, vamos usar detergentes. Detergentes específicos vão remover todo o tecido lipídico. As proteínas também podem ser removidas através de enzimas proteolíticas que irão atacar essas proteínas, digerindo, e dessa maneira poderemos também reduzir o conteúdo de proteínas do tecido que nós desejamos extrair o DNA. Poderemos utilizar solventes que irão separar os ácidos nucleicos das proteínas até obter precipitados que serão posteriormente trabalhados através de centrifugação de várias velocidades até obter um resíduo onde iremos encontrar
o DNA que necessita ser examinado. Uma forma alternativa de extração do DNA, disponível mais recentemente, é através de cartões denominados FTA, que são cartões especializados, papéis especializados, nos quais podemos colocar tecidos e o próprio papel, através das suas propriedades, irá extrair o DNA de uma forma mais facilitada, com menor tempo, com vantagens como podendo ser estocado por um prazo maior, ocupando pouco espaço, sendo transportado com mais facilidade. E é por isso que esses cartões hoje em dia são utilizados em várias formas de extração de DNA, como do diagnóstico neonatal, pesquisa forense, na análise de comunidades isoladas geograficamente, para estudos multicêntricos e assim por diante. Então, esta é uma forma alternativa que dispomos hoje para realizar a extração do DNA. Entretanto, podemos imaginar que a extração de DNA contido em determinado tecido irá nos proporcionar um volume muito pequeno de DNA. Um volume absolutamente insuficiente para que nós possamos analisar adequadamente. E aí então entramos numa etapa muito importante e básica para quem deseja compreender as ferramentas de análise de biologia molecular. Em resposta a esta pergunta, como amplificar o volume de uma amostra de DNA, nós iremos então entrar numa ferramenta de grande importância, que é a chamada reação em cadeia da polimerase. Este é um tema fascinante que rendeu a Kary Mullis e Michael Smith, em 1993, o Prêmio Nobel. Tamanho o impacto dessa descoberta, desse desenvolvimento. A reação em cadeia da polimerase foi desenvolvida em 1985, foi considerado o avanço tecnológico mais importante da década. O que ela faz, na verdade, é amplificar in vitro fragmentos de DNA ou RNA localizados em sequências conhecidas. Nós iremos então definir um local do genoma, uma sequência do genoma a qual necessitamos ampliar e utilizar este método para transformar uma ínfima porção de DNA em um volume de tecido suficiente para ser apropriadamente analisado e estudado. Para a melhor compreensão da reação em cadeia da polimerase, é importante analisarmos como ocorre a replicação do material genético durante uma divisão celular normal. Como sabemos, a replicação do material genético que ocorre na divisão busca fazer com que uma célula, através da mitose, dê origem a duas células contendo exatamente o mesmo material genético. Então, como vemos aqui, as duas fitas irão dar origem, na verdade, a duas células, cada uma com duas fitas, da mesma forma em estrutura do que a célula-mãe. Isto é feito através da separação das fitas de um determinado segmento do DNA, e, ao haver este afastamento das duas fitas, teremos então a liberação das ligações químicas entre os pares de nucleotídeos dessa região. A partir daí, a enzima DNA polimerase irá então realizar a alocação, a religação de outros nucleotídeos àquelas ligações que ficaram em aberto. Como vemos aqui então, se nós temos aqui uma timina,
teremos uma adenina aqui e aqui. Nesse caso aqui, em seguida, será colocada uma citosina e desta forma, ao longo de todos os 3,2 bilhões de pares de base do nosso genoma, nós teremos então a duplicação de todo o material genético da mesma forma conforme existente na célula que deu origem na célula-mãe. Isto é a replicação do DNA. O que a reação em cadeia da polimerase faz é simular, é reproduzir in vitro aquilo que a natureza faz no tecido vivo. Para isso, precisaremos de uma amostra do DNA molde, do DNA que nós queremos amplificar em volume. Nesta simulação in vitro, precisaremos novamente abrir essa fita do DNA, o que é feito através do aumento da temperatura, que irá então enfraquecer essas ligações químicas entre os pares de base. E vemos aqui citados os primers, ou iniciadores, os quais, como veremos adiante, são pequenas sequências, a qual introduzimos nessa ligação com o objetivo de determinar qual o segmento da molécula do DNA que necessitamos amplificar. Então, utilizamos dois primers, porque este primer irá se ligar neste local, enquanto o outro primer irá se ligar na fita complementar, e dessa maneira o segmento a ser amplificado será o segmento contido entre os dois locais, respectivamente, onde se ligaram os dois primers adicionados à reação. Feito isso, nós teremos então o desenvolvimento da reação de PCR a partir desses dois primers, e para isso necessitamos de também adicionar nesta solução os nucleotídeos, chamados DNTPs, que são os deoxinucleotídeos trifosfatados, que irão construir as fitas complementares a cada uma das duas fitas do DNA em aberto. Vemos então como ocorre nos seres vivos essa abertura, e a DNA polimerase normalmente irá fazer essa construção das fitas complementares. Uma questão básica, uma dificuldade básica nisto, na execução dessa reação no ser humano, é que o afastamento, a abertura das duas fitas, se dá através da elevação de temperatura. E no caso dos seres vivos, esta DNA polimerase ela seria desnaturada no calor. Portanto, nós não poderíamos usar de uma forma consistente, permanente, a adição de uma DNA polimerase às reações da reação em cadeia da polimerase, porque ao aumentar a temperatura, a DNA polimerase humana iria perder a função. Nisso entrou a genialidade de Carey Mills e colaboradores, ao identificar que em determinadas regiões onde temos os chamados geysers, onde a natureza apresenta temperatura, água em altas temperaturas, ali nessa água nós vamos encontrar bactérias resistentes, bactérias termoestáveis, chamadas termos aquáticos. E foi exatamente a partir da DNA polimerase da termos aquáticos que estes autores encontraram a solução para realizar a reação em cadeia da polimerase, porque estas enzimas são resistentes ao aumento da temperatura.
E dessa forma, ao utilizar a TAC polimerase, podemos então completar o conjunto de substâncias necessárias para realizar in vitro, em aparelhos denominados como termocicladores, a reação em cadeia da polimerase. Ou seja, nós colocamos nessas máquinas, em tubos, a amostra do DNA que desejamos amplificar, os primers ou iniciadores, os DNTPs, a TAC polimerase e o magnésio em um tampão, que é um elemento importante para a ação da TAC polimerase. Feito isso, temos então a possibilidade de realização da reação em cadeia da polimerase, a PCR, que é o elemento básico das ferramentas de biologia molecular, como veremos adiante. Para isso, a reação apresenta 3 etapas. Na primeira etapa, há uma elevação da temperatura para que ocorra a desnaturação, a separação das 2 fitas do DNA. Em seguida, altera-se abaixo a temperatura da reação para que possa haver o anelamento dos primers, ou seja, aqueles iniciadores que nós colocamos para definir o segmento a ser amplificado, será então definido pelo anelamento, pela ligação dos primers, e novamente, ao aumentar a temperatura, teremos a terceira etapa, que é a chamada extensão, aonde ocorrerá então a adição progressiva de nucleotídeos até a duplicação da molécula de DNA. Neste vídeo, teremos uma demonstração esquemática de como isso ocorre. Como vemos aqui, a amostra inicial é aquecida para desnaturar as 2 fitas do DNA. Simulando aqui então essa etapa, após o afastamento, a temperatura é reduzida para que os primers possam encontrar os seus locais aonde irão se ligar, definindo assim o espaço, o segmento que será duplicado. Completa-se então a primeira replicação, dando origem a 2 moléculas de DNA. A temperatura novamente é elevada, essas 2 novas fitas novamente se abrem e o processo ocorre novamente. Os primers irão se anelar, e em seguida teremos a chamada extensão pela TAC polimerase e novamente nós dobramos o material genético ali dentro. Então, ao final do terceiro ciclo, nós teremos então 8 moléculas de DNA, como vemos aqui. Então, reparamos então que isso irá crescendo em progressão geométrica. Dessa forma, teremos o aumento da quantidade de DNA na reação de uma forma exponencial. Uma vez que, no segundo ciclo, teremos uma cópia delimitada, no terceiro, 4, no quarto ciclo, 11, e à medida em que isso vai progredindo, teremos números espantosos, como sabendo que no 20º ciclo da PCR teremos mais de 1 milhão de cópias do DNA. No 35º ciclo, mais de 34 bilhões de cópias do DNA e assim sucessivamente. E desta forma, nós podemos então fazer com que uma única fita de DNA possa rapidamente atingir a um enorme volume de amplicons, levando assim à etapa básica e mais importante das ferramentas de DNA, de biologia molecular, que é o aumento da disponibilidade de material genético para estudos. Achamos que essa é uma etapa muito importante e sugerimos parar por aqui.
antes de continuar no estudo das ferramentas de biologia molecular, para compreender, ter certeza de que foi compreendido para que serve a PCR e como ela ocorre.